Olá, amigos. Estamos iniciando mais um ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Aliás, tem sido muito grande. Hoje uma convidada muito especial, muito especial. Conversávamos há pouco, informalmente, antes de começar o nosso programa. E, de repente, eu soube que ela é filha da professora Virgínia. Virgínia, que foi minha professora de matemática. Nossa, como ela era exigente. Eu sempre fui muito mal em matemática. Uma honra receber hoje, mas uma honra muito grande. Já era enorme, agora mais ainda, por ser filha da professora Virgínia, a vice-prefeita Renata Brava. Você é filha da professora Virgínia de matemática? Eu sou. Que prazer, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Márcio, pelo convite. Eu que estou muito feliz de estar aqui com você, batendo esse papo aí bom. E sua mãe está bem? Ótima, graças a Deus. Ótimo. Você é boa em matemática? Sou. É. Sempre preferi. Ela era dura, né? Posso começar? Exigente? Exigente. Meu Deus do céu. Mas eu colava, não fala nada para ela, viu? A gente fazia uma colinha, né? Mas legal, olha, um grande abraço para ela. Obrigada. Você me contou há pouco que ela está muito bem, graças a Deus. Fico muito feliz. Foi uma grande professora. O pouco que eu sei de matemática, devo a ela, entendeu? Legal. Professora Virgínia, um beijo para a senhora. Olha, uma alegria muito grande. Primeiro, saber que a senhora está muito bem. Segundo, estar aqui com a sua filha, hoje vice-prefeita. Aliás, você não tinha uma atividade política muito forte. Foi sua primeira experiência política? Foi minha primeira experiência, com eleição, né? Na verdade, eu sempre trabalhei nas eleições, Sim. Sempre acompanhei essa vida política, mas sempre do lado dos bastidores. Sim, né? Backstage. Exatamente. Então, sempre acompanhei de perto, mas é a minha primeira vez que estou tendo essa experiência de estar à frente aí, ocupando o cargo de vice-prefeita e gerenciando a cidade aí com muito orgulho. Você sabe, Renata, que você é a segunda vice-prefeita mulher, né? A primeira foi Elisa Alencar, no governo Beto Mansur, você é a segunda. Como é que surgiu esse convite? Seu nome foi fluindo naturalmente? Como é que surgiu esse... Conta esse bastidor. Já se vou, faziam não vou, quase 30 anos, né, que não se tinha uma mulher. É verdade, é verdade. E eu gostaria que você falasse da importância de uma mulher no governo, num cargo como de vice-prefeita. É claro que a composição política foi muito importante, né? Aí agradeço sempre que eu tive a oportunidade, agradeci aos partidos que fizeram a coligação com a gente, que nos permitiu que fizéssemos essa chapa pura com o Rogério candidato a prefeito e eu vice-prefeita. Então, tem sido uma caminhada de muito aprendizado, de muita dedicação e um compromisso muito grande com aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Agora, Renata, o fato de você era assessora técnica do governo Paulo Alexandre Barbosa, essa experiência como funcionária da prefeitura, exercendo um cargo importante como de assessora técnica, isso deu muita tranquilidade para você. Você tem um conhecimento, essa vivência interna é importante na gestão hoje, não? Sim, posso dizer que adquiri uma experiência trabalhando aí nos bastidores, né, compondo a equipe de assessoria, e a gente pode aprender muito, aprender com os acertos, aprender com os erros do governo, porque é muito importante estar avaliando diariamente tudo que a gente faz, né, Márcio? Eu brinquei, ontem estivemos numa reunião e eu brinquei com uma das pessoas e disse seriamente, a gente não tem o compromisso assim com o erro, a gente tem que ter a humildade também de fazer aquilo que a gente conhece, se dedicar muito e a hora que entender, acertamos muito bem, seguimos, erramos, vamos consertar e vamos seguir adiante, né? Legal, essa autocrítica é importantíssima. Normalmente, Renato, o cargo de vice-prefeito, ou vice-governador, ou vice-presidente, é sempre um cargo de expectativa. Sim. Não vamos entrar em detalhes. Sim, ou seja, eu saio, acontece alguma coisa, sai o titular. Sim. Você não. Engraçado, isso é importante, você tem participado ativamente da gestão pública, da gestão do governo. Sim. É muito importante esse entrosamento com o prefeito, né? E aqui fica o meu agradecimento ao prefeito, Rogério Santos, que me permitiu participar aí do governo e, mais do que isso, a gente compõe uma equipe que está ali para auxiliá-lo, né? Está ali à disposição dele para que... Porque o que a gente quer? A gente quer que a cidade fique bem, a gente quer que a gestão seja a melhor possível, né? A gente vem aí sucedendo a gestão do Paulo Alexandre Barbosa, que foi uma gestão incrível, porque posso dizer que tanto o Rogério quanto eu trabalhamos intensamente na gestão. Paulo é um prefeito que encerra sua gestão com 80% de aprovação
dos munícipes, né? Então, eu brinco que a gente já começa a nossa gestão com a régua lá em cima, porque e a gente não pode diminuir essa expectativa, porque a gente precisa fazer cada vez mais aí pela cidade, né? Então, estar participando do governo, para mim, me deixa assim muito feliz, porque eu considero assim muito importante. Eu sou uma funcionária pública. Eu preciso dar o meu máximo pela cidade. É o meu compromisso, né? Isso é importante. O fato de ser funcionário de carreira, né? Tem uma pessoa que tem conhecimento da máquina. A máquina é super importante. Agora, Renata, nós falamos que você participa de todas, está participando ativamente do governo. Agora, os estilos são diferentes. O Paulo tinha um estilo e o Rogério tinha um estilo, outro estilo, né? Você viveu esses dois, viveu um estilo e está vivendo outro estilo. Do ponto de vista positivo, obviamente. Como é que você analisa esses dois estilos? É ótimo. Tudo é aprendizado, né? A gente... e tem que ter também muito respeito, porque as pessoas são diferentes. Né? Isso não diminui o compromisso de um ou o compromisso de outro. As pessoas são diferentes, mas as pessoas estão ali para fazer a melhor gestão possível, né? E para mim isso é incrível, porque a possibilidade de aprender todo dia e melhorar cada vez mais, isso para mim é o que me deixa mais estimulada ao trabalho, né? Me preparando para essa conversa com você, para esse nosso programa, procurei ter algumas informações, tenho bons amigos. Aliás, um abraço ao nosso jornalista também, Márcio Bernardino, grande amigo meu, quando nós criamos o Expresso Popular em A Tribuna, ele foi um dos primeiros contratados, um grande profissional, inclusive eu dou aula de jornalismo e ele também dá aula de jornalismo, um grande profissional, conversei muito com ele. E a sua presença no governo como mulher, nós conversando ontem, falamos do chamado empoderamento. Me fala um pouco disso. É uma bandeira importante, né? A ser... Porque ele me falou que você tem consciência disso e se coloca como uma representante das mulheres no governo. Sim, mas posso dizer que quando saí candidata, eu tive uma grata satisfação de muitas mulheres, mulheres que trabalhavam comigo, mulheres que já me conheciam ou mulheres que me procuraram nas redes sociais e dizendo que elas estavam felizes de ter uma mulher representante no executivo, né? E que isso as encorajava muito mais para exercer as atividades dela. Isso, para mim, só aumenta a minha responsabilidade, né? E me deixa, assim, muito feliz, porque eu tive um retorno de muitas mulheres e de muitas pessoas queridas que talvez nunca tinham tido a oportunidade de falar sobre o meu trabalho, né? E nesse momento elas me incentivaram muito, né? Então acho que é por elas, por todas essas pessoas que até hoje falam para mim, Renata, eu converso com a minha comunidade e digo para elas, olha, a Renata está lá na prefeitura por nós, então nós vamos continuar trabalhando aqui. Isso é muito forte, muito significativo. Então, legal. A gente tem que dizer, a gente tem que, cada vez mais, e eu brinco e falo com muitas mulheres, que a gente precisa incentivar a participação da mulher na política. E quando eu falo isso, eu não falo para dizer que a gente precisa de mulheres saindo candidata, não. Mas as mulheres precisam estar na política discutindo, se interessando, saber o que acontece. Porque às vezes a gente tem quantas mulheres líderes de comunidade e que podem fazer um excelente trabalho de benefício daquela comunidade, né? Às vezes elas talvez não saibam o potencial que elas tenham lá. Então eu tenho também essa missão de estimulá-las a conversar com a sua comunidade. Eu brinco de participar nas escolas da comunidade, de conversar com a diretora, saber o que está faltando, conversar na policlínica, conversar na Sociedade de Melhoramento de Bairros, ter uma atividade ali, se cada uma soubesse talvez do seu potencial, é meu sonho, né? A gente ter uma cidade muito melhor, né? Muito mais assistida, talvez. É o sonho de todos nós. Aliás, nós vamos fazer um primeiro intervalo, fazer um break. Conversa muito gostosa, viu, Renata? Que legal. E na volta eu quero falar, porque você também está no meio do furacão. Na semana passada nós tivemos aqui o Fábio, grande amigo, um abraço para o Fábio Ferraz, aliás, fez um grande trabalho como secretário de saúde. Participei, inclusive, essa semana com ele da reunião do orçamento plurianual, que ele conduziu muito bem, aliás.
E ele também está no meio do furacão. O Rogério está e você está também. Eu quero saber, até dentro de casa, como é a pressão. Abre, fecha, libera, não libera, faz isso, faz aquilo. Voltaremos em instantes com a vice-prefeita Renata Bravo. Olá, voltamos com o nosso ACS na TV. A nossa entrevistada de hoje, vice-prefeita Renata Bravo. Mais uma vez, Renata, muito obrigado. Uma honra. Aliás, antes da gente entrar, eu deixei um gancho no último bloco, que você também está no olho do furacão, né? Sim. Todos nós estamos, mas Sim. daqueles que estão à frente das decisões estão efetivamente bem no centro do olho do furacão. Que eu me lembre, Renata, olha, você veja que coisa importante. As últimas mulheres que aqui estiveram, foi a Lúcia, que integrava a diretoria do Roberto Clemente Santini, a Silvia, que as duas são aqui da Unisantos, e acho que você. Precisamos da participação de mais mulheres no programa. Precisamos de participação de mais mulheres, então sim, você com fica aqui, eu vou lhe fazer um pedido. Uhum. Quero sugestões na sua gestão, no seu grupo de trabalho, do seu grupo, do prefeito. Indique as pessoas, as mulheres, para participarem do nosso programa, tá bom? Perfeitamente. Obrigado. Terminamos o seu primeiro bloco falando que você estava no olho do furacão, como o Fábio, como o Rogério, como o Cata Preta, enfim, todos aqueles que fazem a gestão pública. Até em casa você tem pressão, abre, fecha, abre, não sei. Até em casa você tem pressão. Seu marido é contador, nós conversávamos há pouco. Meu marido é contador, é. E ele? Dá palpite? Dá palpite, faz pressão. Né? A gente tem pressão do marido pela atividade comercial. Você tem filhos? Tenho filhos, tenho 2 filhos que também me fazem pressão, que estão desesperados para voltar para a aula. Né? E aí, como é que é esse diálogo, hein? Eles convencem você, não? Não, né? Mais ou menos. Vale a ciência, né? Aqui tem que prevalecer a ciência. Prevalece a ciência, mas é muito importante que, claro que, estando como vice-prefeita, a família também participa do governo de certa forma. Queira ou não, né? Porque queira ou não. Então, a gente tem muitas discussões, às vezes até ontem mesmo eu cheguei em casa um pouco mais tarde e estávamos em algumas discussões e eles acompanham, e eles participam e entendem os motivos que a gente... Porque, Márcio, muito importante, a gente tem conversado muito aí nas últimas 3 semanas, desde que o prefeito foi obrigado a tomar essa medida do lockdown. Qual foi a postura que o prefeito pediu que a gente adotasse? A gente conversou muito com vários segmentos da sociedade. Conversamos com os feirantes, conversamos com os ambulantes, conversamos com os comerciantes, com os donos de academia, com os empresários. Aliás, o Mauro Samarco, presidente da Associação Comercial, constantemente faz elogios e tem uma amizade muito grande, um respeito muito grande por você. Agradecimento muito especial ao Mauro, que, presidindo a Associação Comercial, vem participando com a gente das discussões, ponderando, fazendo ponderações importantes. Então, assim, ter um grupo junto com a gente é muito importante. Até para ter as discussões, até para a gente fazer contrapontos, porque é uma medida muito difícil. A gente sabe que é uma medida muito difícil. Então, por isso, o prefeito decidiu formar um comitê técnico formado por hospitais, então por hospitais públicos, hospitais particulares da cidade, formado pelos sindicatos, a Associação Comercial está junto com a gente também nesse comitê, porque a gente abre a discussão e aí a gente consegue fazer as considerações, tanto da questão da ciência, questão técnica, quanto da questão comercial e atividade econômica da cidade. Porque a gente está num eterno aí quebra-cabeça, porque ao mesmo tempo que a gente precisa proteger a saúde das pessoas, a gente também precisa tomar cuidado com a economia da cidade, né? Mas tem que prevalecer sempre a ciência e priorizar sempre a vida. Nós conversávamos há pouco, antes do programa, um grande restaurante de São Paulo, você leu ontem à noite, tradicional restaurante de São Paulo, fechou, entendeu? E há algumas discussões também, Renata, não sei o quê, tratamento preventivo, tratamento precoce, mas a ciência indica que esse é o caminho, não há outro caminho, infelizmente, não é? Não há outro caminho. Como o prefeito tem dito muito, a prioridade número 1 é salvar vidas. Essa é a prioridade número 1. E para salvar vidas, o que a gente tem feito? Tem equipado os hospitais. E tem procurado abrir leitos. Toda a oportunidade que nós tivemos de abrir leitos, os leitos foram abertos. Essa questão dos tratamentos, diferença, o que também o prefeito, e já havia sido feito na gestão anterior, e nós mantemos da mesma forma, a gente compra toda a medicação
indicada e deixa à disposição dos médicos. Os médicos estão nos hospitais. Eles é quem devem determinar o que cada paciente precisa tomar e qual conduta e qual protocolo atender aquele paciente que está precisando, né? Não cabe a nós, que não pertencemos à área médica, decidir o que cada um deve tomar, né, Márcio? É o médico que tem que dizer. Ele é que estudou para isso e ele é que é preparado para responder e dar esse suporte técnico, né? Mas é difícil. Se a gente focar apenas no aspecto econômico, é muito difícil, né? Muito. Eu imagino a responsabilidade. Imagino não, eu tenho consciência da responsabilidade, mas retomo o que disse há pouco, que você confirmou. Tem que priorizar a vida, não há outra solução, né? Ainda que as consequências sejam extremamente graves, né? Exatamente. Nós entrevistamos recentemente aqui o Claudino Guerra, presidente da Unimed, que, aliás, felizmente, a Unimed inaugurou recentemente um hospital, Sim. referência espetacular, que eu tenho certeza que tem sido muito importante aqui. Ele me disse uma frase, Renata, que calou fundo, doeu, marcou. Depois ele refletiu e eu entendi. Falando sobre a Covid, ele disse aí, sentado, Márcio, a Covid veio para ficar. Olha que frase, Renata. Que coisa triste e ao mesmo tempo, depois mas eu parei. Falou, Márcio, não veio o teto, não veio a catapora, não veio não sei o quê, não veio a paralisia. E nós fomos criando antídotos. O problema é que esse nos pegou relativamente de surpresa, e nós estamos tentando uma imunização em meio ao processo, não é isso? Mas veio para ficar, é irreversível, Veio para ficar. A gente vai precisar aprender. A gente já está aprendendo a conviver com esse vírus aqui entre a gente. A gente não sabe dizer se vai surgir novas variantes, que são sempre as preocupações, mas a gente tem que se programar para isso, né? Porque ele vai estar entre a gente durante muito tempo. Você teve e eu tive. Sim. Então, a você, telespectador, amigo, vocês têm que ter consciência, vocês não sabem o que é, né? E graças a Deus, pelo menos, a nossa foi relativamente light, né? Exatamente. Mas eu passo, sempre que eu posso, eu passo a experiência que eu sofri e agradeço, fiquei na Santa Casa, não fui para UTI, graças a Deus, mas é uma doença muito forte, muito violenta, então... Muito agressiva. Muito agressiva, né? E mais do que isso, ela gera sequelas. E cada um vai ter um tipo de sequela e que vai ser descoberto ao longo do tempo. Então, há preocupação. As pessoas precisam entender que quando a gente toma uma medida dura, uma medida que não é confortável para que a gente tome, mas que é necessária, como teve o lockdown, aí há 15 dias atrás, a gente precisava tirar as pessoas da rua. Então, o que a gente pede nesse momento? A gente pede que aquele que não precisa fique em casa. Aquele que consegue ter o seu trabalho home office, porque quanto mais a gente consegue diminuir a circulação de pessoas na rua, mais a gente consegue conter o vírus, né? E, em contrapartida, a gente continua investindo nos hospitais, aumentando o número de leitos, para que a gente tente manter a ocupação de leitos numa condição melhor, para que a gente consiga, aos poucos, flexibilizar essa questão do comércio, né? Eu brinco que é um jogo de xadrez. A gente vai mexendo as pecinhas e vai tentando... Aí a gente vai sair vitorioso dessa, tenho certeza. Olha, grande, vamos encerrar o nosso segundo bloco, mas essa sua figura foi fantástica. Joga um pouquinho, amadoristicamente, xadrez. E, aliás, entrevistamos aqui recentemente o Horácio Prol Medeiros, que representou a cidade, é um dos maiores enxadristas de Santos. Sua figura foi isso, você não pode mexer a peça errada. Mexeu a peça errada, perde o rei. E perder o rei, acabou o jogo. É isso, é isso. Fazer o segundo intervalo e voltaremos em instantes com Renata Bravo, vice-prefeita da cidade de Santos. Vamos falar um pouco das ações sociais, que ela também participa ativamente das áreas sociais. Voltaremos em instantes. Voltamos, infelizmente, entre aspas, no nosso terceiro e último bloco, com a vice-prefeita Renata Bravo, que de Bravo não tem nada, viu? Qual é a origem do Bravo, hein? É origem portuguesa, mas é muito antigo. Mas a Renata é brava, não? Só um pouquinho, só um pouquinho. Então tá bom. Bom, ela também tem tido uma atuação muito forte. Nós procuramos obter algumas informações na área social. E nós conversávamos aqui durante o break sobre a importância dessas campanhas que estão sendo realizadas, inclusive a Associação Comercial, pela segunda vez, o Mauro liderando essa campanha, junto com toda a diretoria de
conscientizar sobre a necessidade de doação de cestas básicas. Eu queria que você falasse um pouco da área social e gostaria que você falasse da importância dessas campanhas de doação. Você disse uma frase no break, as cestas estão entrando e estão saindo. Sim. Quer dizer, são insuficientes, é isso, Renata? Sim, a gente vem batalhando aí por doações de cestas básicas, através do Fundo Social de Solidariedade, Dona Marinês, presidente do Fundo Social. Então, nós temos conversado muito e conversado muito com a sociedade e pedido, o fundo já tem as cestas que naturalmente adquire, mas nesse momento tão delicado, aumentou muito o número de famílias precisando de assistência. Por óbvio, né? A gente sabe, o desemprego aumentou, as famílias que já tinham uma situação de vulnerabilidade, o distanciamento da condição social dessas famílias está aumentando demais, né? Porque a vulnerabilidade está ficando muito pior do que já era. Então, a gente pede, a gente tem mobilizado aí setores importantes da nossa cidade para que participe desse movimento de doação de cestas básicas, como também a gente abriu os postos, a gente tem 29 postos de vacinação na cidade. Importante falar da vacinação, não, que a vacinação... falar. Aí a próxima, você está me furando, hein? Desculpa. Estou brincando. Está me furando, é um termo jornalístico. É o próximo passo, mas pode falar, por favor, Renata. A gente montou aí nos 29 postos da vacinação um ponto de doação de alimento. Porque naquele momento, o que a gente entendia? A gente não podia pedir para as pessoas saírem de casa para fazer suas doações. Mas aqueles que fossem sair para tomar a vacina, já aproveitavam e doavam. Então, a gente está recebendo uma quantidade muito generosa de alimentos e que tem nos ajudado muito, mas ainda é insuficiente. Ontem a gente ganhou aí de presente um vídeo de alguns jogadores do Santos Futebol Clube e que estão ajudando na nossa campanha e pedindo essas doações. Então, agradeço aí a Associação Comercial que sempre esteve com a gente, nos ajudando e participando dessa campanha. Então, e fica aqui, Márcio, o pedido para que o Fundo Social fique aberto, todos aqueles que puderem colaborar, seja a quantidade que for, é sempre muito bem-vinda. A gente precisa de cestas básicas para atender algumas famílias. Eu tenho certeza, Renata, que mais uma vez a sociedade vai responder ativamente, está respondendo ativamente, e aí eu agradeço os empresários, os nossos associados. Ainda ontem, todos os dias, a gente abre e-mail, eu quero doar, e a gente faz, já estamos num mecanismo que funciona no modelo automático, a entrega direto no Fundo Social de Solidariedade, para logisticamente não ter problema, e aí eles se encarregam da distribuição. Muito legal, agradeço aos empresários que têm participado, e fica aí o apelo da Renata, o nosso apelo, que é preciso continuar. Tem muita gente passando extrema necessidade, sem dúvida alguma. Em contrapartida, posso favor. Acrescentar uma Você informação? É entrevistada, você manda. A gente pede as doações dessas cestas básicas para as pessoas e, em contrapartida, a Prefeitura lançou um programa chamado Incentiva Santos, e que justamente é um pacote de medidas para atender economicamente alguns setores sensíveis aí. E um deles é um programa de transferência de renda que já existia e a gente está ampliando. Então, a gente vai conseguir fazer essa transferência de renda para aproximadamente 4.900 famílias. Isso é muito importante. Como é o nome do programa, Renata? Incentiva Santos. Incentiva Santos. Isso. E ele visa tanto a transferência de renda para 4.900 pessoas, e aí a renda vai ser proporcional ao número de filhos que essas pessoas têm, porque a gente imagina assim, eles estão ganhando cestas básicas, mas eles precisam de alguma forma de um dinheiro na mão. Às vezes para comprar um gás, porque ganha a cesta básica e precisa de um gás para cozinhar. O gás que foi para 95, se eu não me engano, pelo amor de Deus. Exatamente. E também, dentro desse pacote, existe um programa que foi aprovado pela Câmara Municipal, que é a remissão e a isenção de taxas e tributos do município para atender bares, restaurantes, setor de cultura, setor de turismo, áreas que foram afetadas principalmente por essa pandemia, né? Muito legal, que bom. Queria falar com você, estamos caminhando aí para o final, ainda temos um tempinho, mas estamos já no terceiro bloco, sobre o programa de imunização. Toda a sociedade está mobilizada em conjunto com a Prefeitura, sob a sua liderança e do prefeito Rogério Santos, a própria Associação Comercial participando ativamente, várias instituições e entidades do Porto, Sopesp, Abitra, BTL, enfim, todo mundo participando, tentando viabilizar a compra de vacinas. Como é que está esse processo?
É uma operação difícil do ponto de vista financeiro, que é uma operação, uma transação internacional. Como é que está esse processo de compra de vacinas? Esse processo está caminhando, a gente está lutando muito por isso. Isso, o nosso secretário Fábio Ferraz é o secretário que está à frente e diariamente se instruindo, pesquisando, atualizando as informações, porque burocraticamente a gente sabe que vai ser uma batalha, isso, né? Mas nós vamos conseguir, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Enquanto isso, as doses que estão sendo enviadas pelo Estado aqui para nós, a gente está a todo vapor vacinando as pessoas. Como eu falei, nós temos 29 postos de vacinação. A gente teve um dia, um recorde que a gente conseguiu em um dia só vacinar 10 mil pessoas. Então a gente tem uma estrutura, conforme a vacina chega, a gente tem uma estrutura montada para imediatamente aplicar essas doses. Isso tem sido um motivo de muito orgulho por todos os elogios que a gente tem recebido da vacinação, e é um mérito da Secretaria de Saúde. Agradeço aí os profissionais da Secretaria de Saúde que não têm medido esforços para trabalhar sábado, domingo, feriados, pensando na vacinação das pessoas, né? Isso é muito importante também dizer, Márcio. Aliás, na última segunda-feira, se eu não estou equivocado, nós recebemos, tudo pelo WhatsApp, né, uma informação oficial da Prefeitura que antecipou para a faixa de 67 para 69, estava em 69 e agora já anteciparam 67 e 69. E ontem o Mauro Samarco postou no nosso grupo a informação de que o índice de internações acho que caiu para 81%, quer dizer, está caindo. Também é uma notícia boa, né? Muito boa, muito boa. São dois índices que a gente avalia diariamente. Essa taxa de ocupação dos leitos, que ontem caiu mais um pouquinho, e também a taxa de internações, que é um movimento que está entrando no hospital e que também está caindo. Não estamos ainda no momento ideal. Sim. Né? Mas a gente consegue comemorar essa pequena queda que para nós é muito significativa. Pode ser uma tendência, né? Que com certeza vai ser uma tendência, exatamente. A gente conta com a ajuda das pessoas. A gente sabe que as pessoas estão chegando no limite. É difícil, isso não é fácil. A gente admite, mas a gente também não pode se deixar abater. A gente precisa aí acreditar todo dia que nós vamos passar por essa. Deus lhe ouça, Deus lhe ouça. Renata, acabou. Posso mandar um abraço especial para a professora Virgínia? Claro, com certeza. Professora, mais uma vez, uma felicidade, um abraço. Nossa, está na memória. Jamais esqueci e aprendi muito. E hoje você veja o que é a vida, né? De repente, eu estou entrevistando sua filha, vice-prefeita da cidade de Santos. Um beijo, professora Virgínia. Um dia eu aprendo matemática, prometo. Juro por Deus. Um dia eu chego lá, se Deus quiser. Renata, muito obrigado. Obrigada, um programa Márcio. Adorável. Gostei muito. Parabéns Obrigada. pelo trabalho. Conte com a gente. Obrigada. Vou esperar sugestões de mais mulheres para a gente participar do nosso programa. E quero deixar, em nome do Mauro, da diretoria, aberto. Quando você sentir necessidade, Márcio, acho que vale a pena a gente ir novamente ao programa. Não é para personificar, para levar informações à população. Eu conto com você, tá bom? Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada aí por esse canal aberto. E essa informação é sempre muito importante a gente transmitir para as pessoas. Muito obrigada. Felicidades. Obrigada. Agora é assim, né? Seja feliz.